Já. Olá! Quinto desafio da nossa série, como desintoxicar a mente, limpar a mente de coisas que precisam ser trabalhadas. Como vocês estão? Estão conseguindo fazer os desafios que eu tenho proposto para vocês? Só relembrando, o primeiro desafio foi: cuide da sua vida. Número 2, elogie. 3, agradeça. 4, perdoe. E o de hoje, muito lindo. Mesa e família. Um super desafio para limpar a sua mente. Por quê? Mesa em família é algo que eu preciso aprender a organizar. O que tem a ver com desintoxicar as minhas emoções? É claro que tem tudo a ver, porque se você não estiver bem dentro do seu contexto familiar, você não vai estar bem lá fora. Tudo começa dentro de casa. E quando eu propus o desafio da mesa e família, porque mesa ela tem a ver com comunhão, um momento que é a sua família para poder conversar, para poder dialogar, que é a mesma coisa. É um momento seu. E quando eu proponho a mesa, é porque é um espaço, um móvel que quase todo mundo tem dentro da sua casa. Mas é um espaço pouco usado para esse fim. Então, eu quero propor esse desafio para você organizar esse espaço da mesa. Eu sei que hoje a gente tem vivido os tempos de um estímulo externo sobre a mesa, que é a mesa posta, que você coloca o prato, o suplá, os talheres, perfeito. Mas isso não significa que se você não tem tempo para fazer isso, você vai deixar de fazer, né? Você precisa entender a essência da mesa. Se você consegue organizar uma mesa, se você consegue fazer um bolo, se só tiver na sua casa um pão com manteiga ou um café, isso já é o suficiente para você sentar à mesa. Você, pai, você, mãe, que é autoridade dentro da sua casa, independente da idade do seu filho, estimule na sua casa isso, essa rotina de colocar a mesa, de colocar o filho, a filha, a mulher, o marido, para sentar à mesa, para degustar um alimento, comer algo, né? Ali você vai ter a oportunidade de fazer algo para a sua família, para agradar a sua família. Às vezes, no consultório, a gente, pelo fato de ser especialista em família, muitas mulheres vêm com algumas revoltas, com algumas queixas, né? E falando, né, do seu companheiro, e eu falo assim, o que ele gosta? Ah, uma disse assim, pudim. Eu falei assim, prepara um ambiente agradável, faz um pudim para ver se você não vai é, amaciar essa fera, né? Porque existe um poder nisso, não que você vai dizer assim, eu estou me subjugando a um homem. Não é isso, você está sendo sábia para preparar o espaço para você poder, inclusive, falar o que você precisa falar, né? A palavra de Deus diz um versículo que a palavra branda desvia o furor. Então, a sua comunicação, ela começa com atitudes, né? Eu não vou querer a atenção do meu marido fazendo algo que ele não goste.
A atenção vai vir daquilo que eu sei que ele gosta. Se ele gosta de pudim, se ele gosta de bolo de chocolate, se ele gosta de macarronada, de feijão com arroz, eu vou preparar isso para ele e ele vai ficar mais quebrantado. Eu sei que existem casos e casos, mas de repente, com essa estratégia da sabedoria, que você tem que saber como atingir essa comunicação. Então, como a gente está falando de mesa, eu estou falando de pratos que a gente pode colocar na mesa para proporcionar uma comunicação mais fácil, uma comunicação não ofensiva, uma comunicação de elogios, que é um desafio que eu coloquei, uma comunicação de agradecer, que eu já coloquei aqui, né, nesses desafios que eu estou propondo para desintoxicar a sua mente. Então, a mesa e família é algo que você precisa voltar a essa prática. Eu falo novamente, vim de uma família muito simples, mas eu não me recordo de ter feito refeições em frente à televisão, porque não tinha computador e nem celular. Então, esse tempo a gente se queixa muito da falta de comunicação. Esse tempo a gente se queixa muito que os adolescentes não escutam a gente. Esse tempo a gente se queixa que o marido ou a mulher não escuta. Mas o que você está fazendo para chamar a atenção e a comunicação da sua família? Então, esse desafio é super simples, porque eu sei que você tem uma mesa. Quando a gente mudou aqui para o Canadá, nós não tínhamos mesa, mas nós temos uma foto, a coisa mais linda do mundo, que quando a gente chegou aqui, eu coloquei uma toalha de mesa na sala de jantar, né? E ali eu coloquei meus pratinhos. E ali a gente sentou no chão, fez um piquenique no meio da sala de jantar, né? Hoje, glória a Deus, graças a Deus, nós temos uma mesa. E aí a gente pode nos presentear com esse momento na mesa. Mas se por acaso você não tem mesa, eu não estou falando de estrutura de um objeto, eu estou falando de uma estrutura familiar que ela precisa ser resgatada, né? Seu filho, ele precisa entender que nós precisamos, que ele precisa desse tempo em família. Nós não conseguimos fazer nossas alimentações, café da manhã, de segunda a sexta, almoço, sentado numa mesa. Eu não vou mentir para você que a minha família faz isso de segunda a sexta. Mas se existe algo que é muito sagrado, eu luto contra qualquer coisa que queira tirar isso da gente, né? Eu luto contra, porque eu sei a necessidade da minha família. Então eu pego sábado e domingo, é sagrado a gente ter esse momento em família, esse momento em família, que a gente consegue sentar os 4 na mesa, e olha que a conversa rende tanto, que um café da manhã, às vezes, quando a gente vê, já é 2 horas da tarde, a gente está sentado na mesa, conversando, e aí você pode dizer assim, Mara, isso na sua família. Não, você pode também fazer isso na sua família. Tenta agradar a sua família, tenta ter esse tempo com a sua família. E uma coisa interessante também, que eu quero te falar, a mesa é um lugar de conversas saudáveis, não é lugar de briga, não é lugar de você falar da vida dos outros. A mesa é um momento saudável, que você vai agradecer pelo alimento que ali está, que você vai ouvir, que você vai conversar, que você vai rir. E se tiver briga no momento da mesa, você precisa correr atrás desse prejuízo e repreender esse mal e desfazer esse mal dentro da sua casa. Então, uma coisa que a gente sempre coloca na nossa casa, e eu falo, né, aqui é o lugar do meu marido, aqui é o lugar do meu filho, do meu outro filho, do meu outro filho. E como a nossa mesa é de 6 lugares, tem um lugar que a gente coloca ali
você vai rir de mim, mas eu vou contar o meu segredo. Tem uma cadeira separada que eu falo que é a cadeira de Jesus. Falei assim, aqui vai sentar o nosso convidado especial. Jesus está na nossa mesa. Então, se Jesus está na nossa mesa, nós vamos ter que morder a nossa língua se você quiser falar coisa feia. Se você quiser falar fofoca, porque Jesus ele não vai compartilhar desse momento. E quando eu falo fofoca, é falar mal dos outros. Isso também não quer dizer que você não possa ter momentos que você vá falar algo que precisa ser falado na mesa. Porque a mesa também é um lugar de desafios. Você vai ouvir a tristeza do seu filho, você vai ouvir a alegria do seu filho e vice-versa. Mas os assuntos têm que ser medidos e controlados para que não saia para um lado que a mesa acabe sendo um lugar de aprendizados errados, né? Vou sentar lá e vou falar mal dos outros. Então, não é uma mesa de comunhão. Lembra que eu falei o objetivo da mesa, que é comunhão, né? Então, esse é o nosso desafio, mesa e família. E aí, fica aí esse grande desafio. Se você não tem esse costume, experimenta organizar uma mesa dentro das suas condições e conversar em família na mesa, viu? Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo e último desafio. E nesse último desafio, eu vou lançar, de repente, o nosso próximo, a nossa próxima, o que eu vou trazer para a gente continuar falando nesses vídeos, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe e até amanhã.